Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 do livro. Vamos falar sobre a humildade e a morte do ego. Eu quero começar lendo um texto que está na carta de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: de sorte que haja em vós mesmos o sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós lemos nas Escrituras que Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. A morte de Jesus foi o sinal da sua entrega total e absoluta à vontade do Pai. Na cruz, Cristo é morto e leva ao sepulcro o seu ego, o seu desejo, as suas vontades, mas é no sepulcro que Cristo ressuscita e também traz consigo a vida, o poder e a humildade. A humildade, ela precisa nos conduzir até a morte. Que morte que é essa? A morte dos nossos desejos, a morte da nossa vontade, a morte da vontade de viver para si próprio, a morte do nosso ego. Quando o nosso ego morre, aí nós encontramos o caminho que leva até o Pai. Jesus transmitiu sua vida para os seus discípulos através da sua morte. Foi através da morte de Jesus que vida foi gerada. Foi por Jesus morrer que ele pôde ressuscitar e então habitar em todo aquele que é o seu Filho, que é selado pelo Espírito Santo. Foi através da morte de Jesus que ele pôde habitar em nós. A humildade é um sinal dos verdadeiros discípulos de Cristo. A humildade atesta que nós morremos para o ego. A humildade, ela dá prova, ela autentica que o ego ele foi morto, que o ego foi crucificado. Um discípulo de Cristo, ele precisa necessariamente ter a marca de alguém que morreu e que essa morte gerou um fruto de humildade. Dessa morte produziu vida e dessa vida produziu a humildade. Cristo, em sua morte, ele deu a prova perfeita de que ele havia desistido da sua vontade, em prol da vontade de Deus. Porque, se você se recorda, Jesus fala bem assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A vontade de Jesus era que o cálice fosse afastado, mas ele sabia que a vontade do Pai era que o cálice da ira de Deus fosse derramado sobre ele. A vontade dele era uma, a vontade do Pai era outra. Então, na sua morte, ele atesta de que a vontade do Pai deveria ser soberana. Na sua morte, Jesus desiste das suas vontades. E através da sua humildade e da sua obediência, que Cristo entra na vida perfeita de Deus. Se não fosse pela infinita humildade de Cristo, ele jamais teria morrido. Jesus foi humilde, se submeteu à vontade do Pai e foi até a sua cruz, e foi até o caminho que conduzia à morte. O tema do nosso estudo é a morte do ego. E talvez você deve estar se perguntando: e como eu posso matar o ego? Como eu posso morrer para o meu ego? Primeiramente, a morte do ego não é algo que nós podemos fazer com as nossas próprias forças. A morte do ego não é algo que é feito através de uma obra nossa, mas é uma obra de Deus feita através do Espírito Santo. Não podemos simplesmente matar o ego com as nossas próprias forças. Nós temos uma natureza pecaminosa e uma natureza pecaminosa não pode derrotar outra natureza pecaminosa. Mas isso não significa também que você tem que ficar de braços cruzados esperando o momento em que Jesus vai olhar para você e falar bem assim:
eu acho que hoje eu vou matar o ego do Yuri. Tudo que nós podemos fazer é se colocar diante de Deus, em completo abandono, e assumir que nós somos falhos e que nós não conseguimos matar o nosso ego por nós mesmos. O nosso papel nessa dinâmica é clamar por misericórdia e reconhecer a nossa miserabilidade, entregar a Deus o nosso ego e deixar com que Ele trabalhe na nossa vida. Às vezes nós somos humilhados, às vezes aparecem pessoas na nossa vida para nos tentar, para nos irritar. E sabe, ao invés de você murmurar diante dessas situações, ao invés de você ter ódio, ter raiva, tenta enxergar essa situação de humilhação como um meio da graça para te humilhar. Como um meio de graça que vai te levar a esse estágio de humilhação. Se você sofreu dano, se você foi insultado, ao invés de você ficar se preocupando com a sua honra, com a sua reputação, pegue essa humilhação e coloque aos pés do Senhor. E faça disso uma maneira de matar o seu ego. Nós devemos usar toda a oportunidade que aparece na nossa frente para a gente se humilhar diante dos homens. Fazendo isso, considerando o próximo maior que a nós mesmos. E então, após fazer isso, após se sujeitarmos debaixo dessa humilhação, então Deus aceitará essa humilhação como prova de que nós desejamos isso de todo o coração. A marca de quem deixou o ego morrer é a humildade. A humildade que faz alguém não ligar para a sua reputação, que faz alguém se esvaziar das suas vontades, da sua raiva, da sua ira, dos seus desejos e assumir uma forma de servo. Quando nós entramos na humilhação de Cristo, nós achamos nele o poder para considerar o nosso ego morto. E assim nós recebemos de Cristo a humildade e mansidão para suportar uns aos outros em amor. A morte do ego produz vida e humildade. Então o estudo de hoje é um convite para que você deixe o seu ego morrer, para que você possa então viver em humildade. Você possa caminhar o caminho de morte do ego, para que através dessa morte possa gerar vida, e vida com uma humildade abundante, assim como foi a humildade do nosso Senhor Jesus. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Deus abençoe.